Bom, gente, então vou convidar agora o Diego Paris. Ele é diretor de engenharia de software do Banking. Ele é diretor de engenharia e tem mais de 10 anos de experiência no uso de metodologias ágeis no desenvolvimento de software. Ele se especializou em liderar equipes multidisciplinares de alto desempenho para entregar produtos valiosos em um ambiente acelerado, que é o ambiente que a gente vive hoje, né? Em 2021, foi eleito um dos líderes de engenharia emergentes. E agora, como que eu vou ler esse nome aqui, gente? Hot Ops, HT, que selecionou profissionais do mundo inteiro que fazem um trabalho considerado excepcional para o mercado de tecnologia e que já tem no Bank 14 ex-pro-anos, né, Wesley? Então, o time do Pro tá lá, então aproveitem muito o Diego. Diego, bola contigo, porque tem muito pro-ano lá e eu tenho certeza que a experiência vai ser sensacional, que vocês vão ouvir agora. Diego, bola contigo. Oi, pessoal, bom dia. Vou me apresentar aqui um pouco, falar um pouco também da minha história da minha infância. Eu fiz uma cola aqui, então eu vou olhar para baixo aqui. Muita coisa, estou ficando velho já. Tenho 35 anos, nasci em Pirassununga, interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem Pirassununga, mas é a terra da pinga, da 51, né? E, assim, eu nasci numa família humilde, assim, não era, nunca tive necessidades, assim, sei lá, passar fome, alguma coisa do tipo, mas eu sempre estudei em escola pública, no interior de São Paulo, e aí, assim, eu era minha vida, assim, foi, tipo, eu era um menino de rua, assim, né? Então, aos 7 anos, meu pai se separou da minha mãe, né? Acho que foi meio traumático, assim, né? E aos 7 anos, assim, eu comecei assim, eu vivi a vida, né? Então, já foi meu primeiro beijo ali com 7 anos. Eu comecei a fumar também nessa idade. Eu fiz muita merda, assim. Meu porre foi os 8 aos 9 anos. Lá, e fiz umas merdas, muito assim, já como criança. Acho que eu cresci muito rápido, assim, com muitas experiências. E, tipo, eu não fumo, mas, assim, fiz muita coisa quando era criança. E hoje, aí eu fui crescendo, fui adolescente, eu só jogava bola, eu não estudava muito e alguma coisa assim. E eu, aos 13 anos, eu lembro que foi um marco, assim, que eu pensei em como ganhar dinheiro. Eu queria, minha vida, assim, eu era uma pessoa que queria ter as coisas, queria ter um videogame, queria ter as coisas, e eu pensei em como fazer isso. É claro que a gente até passou na cabeça no lado dark side, né, uma questão assim, mas eu pensei, cara, eu vou estudar, eu quero ser alguém na vida, assim, e tal. E aí eu comecei a querer ir para esse mundo. Mas também aos 13 anos, tipo, minha família não tinha muito dinheiro também para pagar uma escola particular, por exemplo, né? Eu queria estudar e não tinha muita condição. E aos 14 anos, eu estava passando na rua, estava jogando bola. E aí eu vi que lá na cidade tinha uma escola particular que era Objetivo, e tinha um anúncio lá, fazer uma prova ali para ganhar uma bolsa de estudos ali. Eu falei, por que não, né? Fui lá, entrei e fiz a prova. E eu não fiquei, a bolsa integral seria o primeiro, mas eu fiquei entre os 10 primeiros e ganhei uma bolsa que dava para minha mãe pagar, né? Então, e aí eu comecei a estudar aos 15 anos, Objetivo. Eu vi que eu não sabia quase nada, porque escola pública não ensina muita coisa mesmo. E aí eu comecei a estudar muito, estudei muito, parei de jogar bola, parei de fazer tudo, comecei a estudar muito, assim, desde os 15 anos. E aos 17, né, eu fiz a prova na FUVEST, passei na USP de São Carlos. Aí eu fiz USP, eu me mudei para São Carlos e estudei lá ciência da computação. E acho que minha vida me facilitou muito, por fato de ter feito USP. Depois, quando eu me formei, fui para São Paulo, fiz o estágio no UOL. E eu fiz tudo isso sem inglês também. Foi uma grande dificuldade, até para passar na FUVEST. Eu não sabia inglês, então acho que na época ela tinha 8 questões de inglês, né, que já era tudo chute. E o que eu consegui aprender foi um inglês assim, de leitura na USP, porque na USP você tem que tipo,
aprendi tudo sozinho, praticamente. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, né, comecei a fazer estágio no UOL, tal, a primeira coisa que eu fui fazer era estudar inglês, né, porque eu via que todo mundo sabia. Nesse mercado, ainda mais assim de tecnologia, 90% assim das pessoas sabem inglês. E quando você não sabe inglês, você fica muito para trás. Todos os artigos que você lê sobre tecnologia, se não é em inglês, usam palavras em inglês, assim, palavras técnicas. Todas as palavras técnicas praticamente é em inglês. Se você traduz, antigamente até traduzia os nomes em inglês, né, as técnicas, os livros de português, e você acabava não entendendo nada. Então, eles viram que não é uma boa prática. Então, praticamente todas as palavras técnicas, né, de tecnologia são em inglês. Então, uma coisa que, assim, não é um impeditivo para começar a trabalhar. Então, não é uma coisa que vocês precisam, às vezes, buscar agora. Mas quando vocês estiverem já ganhando seu dinheirinho ali, separa alguma coisa para fazer no inglês. É uma coisa que eu já... uma dica que eu dou. É uma coisa, assim... hoje é uma coisa, é o básico que tem que ter, assim, sabe? É o início de uma boa carreira que vocês vão ter sabendo inglês. Então, eu comecei a fazer isso, eu acreditava muito nisso também. E eu consegui, por fato de saber inglês, eu comecei você começa a evoluir. Até livros que é em inglês, que não existe no Brasil, e você começa a expandir o seu conhecimento. Então, quando eu comecei ali no UOL, eu comecei desenvolvendo um back-end Java. O que eu dou outra dica também para vocês, quando pensar em tecnologia, existe muitas áreas de tecnologia, né? Tem a parte de você, o testador, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte da infraestrutura, tem a parte de banco de dados. É um mundo muito grande na tecnologia. É como se fosse pensar computação como se fosse medicina. Então, quando você se forma médico, você tem várias áreas. Tem um cirurgião, tem um pediatra, tem um gastro e assim por diante. E na computação é a mesma coisa. Então, tem muitas áreas específicas e o que eu posso, assim, todas são legais, mas eu acho que hoje em dia o que está mais assim no hype, né, seria o desenvolvedor. Assim, tem muita necessidade no mercado, o desenvolvimento, né, ter desenvolvimento, desenvolvedores, e não tá, hoje não está conseguindo suprir a necessidade. Então, uma dica assim, se vocês gostarem de se desenvolver, que tem que gostar também, né? Se não gostar, é, vai ser uma vida meio triste para vocês. Então, desenvolver, sim, eu gostava bastante, mas, sim, e aí eu acabei também subindo assim, na carreira mais rápido, por exemplo, porque eu era desenvolvedor. E os desenvolvedores têm que saber de tudo, tá? Quando você desenvolve algo, você tem que entender um pouco da infraestrutura, você tem que entender um pouco do banco de dados, tem que entender um pouco da sustentabilidade e assim por diante, sobre segurança. Então, é um desafio ser desenvolvedor, mas você acaba sendo um cara, quando você chega lá no como você é sênior, né, quando você chega mais para lá para o meio da carreira, você é uma pessoa que acaba aprendendo bastante do ecossistema como um todo, isso é muito legal. Mas não se preocupe no começo, tá? Tipo, quando começar um trabalho, não precisa saber quase nada, assim. É praticamente fazer o mínimo de codar, tal, e porque a empresa sempre sabe que vocês... Todo mundo já passou por isso. Então, quando eu comecei, é muito diferente de você desenvolver na escola, desenvolver... Acho que vocês estão estudando aí no PROA, né? Tipo, é muito diferente quando você desenvolve aí, quando você vai realmente para a empresa desenvolver. Então, todo mundo sabe disso, e quando vocês chegam, vocês vão ser muito bem amparados, vocês vão ser colhidos ali, e as pessoas vão te ensinar, então não fiquem com medo disso, e não tenham medo de perguntar. A pior coisa que existe é quando você começa um trabalho e você não pergunta, porque você começa a fazer alguma coisa, e a pessoa, e aí, tá indo, tal, porque a pessoa quer ajudar. Aí você fala, não, você pega aquele pensamento, putz, se eu falar que eu não estou conseguindo fazer, o cara vai me demitir, alguma coisa assim. Não, é o que vai acontecer. Às vezes você não vai conseguir entregar, ou você vai entregar uma coisa muito, tô falando aqui mais luxo, uma coisa porca, e aí o cara
as pessoas vão falar, não, mas por que você fez isso? Ou por que você não entregou? Você ficou uma semana, você não perguntou antes. Então, isso é ruim, tá? Então, acho que isso acaba vendo maus olhos. Então, no começo, todo mundo sabe que vocês estão lá para aprender. Então, perguntem bastante. É, consome a pessoa que está ali do seu lado, ali, que está no seu mentor, alguma coisa assim. Se vocês estão numa empresa que, tipo, que não tem esse suporte, desconfie dessa empresa, porque o normal é você ter esse suporte no começo. E eu tive, e foi muito bom, eu consegui aprender várias coisas. E, e aí, uma coisa que eu fiquei na minha cabeça, aí, pensando como eu cheguei aqui, vocês vão ver na empresa, que assim, vai ter pessoas muito boas, pessoas brilhantes, vai ter pessoas ruins, vai ter pessoas que não querem trabalhar, vai ter de tudo, tá? Então, você já está numa empresa legal e você fala, nossa, pensei que ia ter um monte de gente boa aqui. E às vezes você cai num time que não tem pessoas tão boas. Isso é normal, isso acontece em qualquer empresa. E no final das contas, o que eu pensei, né? Depois dos 3 anos de carreira, eu falei, cara, o que diferencia muito mais é o time ao invés do indivíduo, sabe? Por exemplo, porque você vai estar dentro de um time. Esse time vai ter que entregar algo, vai ter que entregar as funcionalidades, o produto. E eu pensei muito assim, não é um, não é, eu não vou carregar o time inteiro, sabe? Pensei assim, tipo, não vou ser um herói ali, conseguir ser o melhor e o time vai ser o melhor. É o, é o coletivo. Então, você pensar muito que o time teria que ter high performance. O time ele teria que trabalhar em conjunto de uma forma tipo igual ao futebol. Então, tipo, não adianta você ter um Neymar lá e o time ser fraco. Não sei se vocês lembram lá, Santos e Barcelona lá no Mundial. Tinha o Neymar lá. Mas perdeu de 4-0 no Barcelona. Não adianta. O time, como coletivo, era mais fraco que o Barcelona. Não que o Neymar na rua. Então, é nesse sentido, de o coletivo tem que ser forte. E aí eu comecei a estudar mais sobre gestão de equipes. Aí eu entrei muito no Ágil, como eu escrito ali no meu resumo. Então, eu entrei no Ágil, no Lean, no Kanban, sobre como você fazer desenvolvimento com um processo que você consegue entregar mais valor para o produto o mais rápido possível. E aí consegui trabalhar mais com o time, e aí começou a ter efeitos. Né? Então, o time começou a ser um dos melhores do time da área, de repente começou a ser o melhor do UOL. E aí eu fui bastante crítico também. Então, uma coisa que é legal, assim, vocês depois não é ser crítico no começo já, sabe? Tipo, no começo que você não sabe os porquês das coisas e tal. Quando eu comecei já a entender tudo, todo o processo, eu comecei a ser crítico. Por que isso aqui é assim? Por que a gente poderia mudar? Eu já estava mais ou menos como sênior. E eu comecei a lutar para mudar. Eu fui mudando as coisas que estavam acontecendo no UOL. Então, por exemplo, no UOL, só para dar um exemplo, a gente só podia fazer uma entrega de alguma feature. Então, se você codava lá, você só podia colocar isso aí, esse código produtivo, só de madrugada, de segunda a quinta. A gente acordar 4 da manhã e pegar o carro e ir lá no UOL e aí fazer realmente a entrega. E aí eu mudei isso, a gente começou a fazer entregas a qualquer horário do dia. E aí eu tive que assinar um monte de coisa lá, tipo, eu tive que ir lá no diretor, no CTO na época, fazer essas alterações. E aí a gente começou a quebrar barreiras do UOL. O UOL inteiro começou a mudar por causa do meu time. E aí eu comecei a expandir, comecei a ser promovido. Eu praticamente fui promoção a cada ano, comecei a ter lá no UOL. Quando chegou em 2015, mais ou menos, eu já estava com 50 pessoas no meu time. Meu time inteiro já estava high performance. Eu já comecei a mudar áreas do UOL. E aí, tipo, eu saí do UOL lá em 2016, 2017, não lembro mais. Eu fui para 99. Então, eu já fui lá para responder o CTO, né, na época, o diretor de tecnologia, para organizar a 99 inteira. Então, já comecei a pensar mais em organizações, de como deixar os times de uma forma estruturada, de uma forma que gere performance. E aí, depois eu passei rápido ali na Pixel, onde é a empresa de saúde, é muito legal trabalhar na área de saúde.
E depois eu fui para o Paygo, que é do C6 Pay, do C6 Bank, né? Então, fui lá, fiz a área do zero, na parte da adquirência, de fazer a maquininha. E depois eu fui para o banco, como já diretor de engenharia ali. E aí que volta para o inglês, né? Eu tive essa oportunidade para ir para o banco, na época acho que chamava Fox, e era uma startup lá de Boston. Então, todo mundo ali, o meu time era tudo em Boston, então eu tive que falar inglês. E aí, como eu já tinha feito um extra, uma porta que abriu ali para mim, eu consegui entrar na Air Fox por causa do inglês. Claro, tem um background, mas assim, o inglês, se eu não soubesse falar inglês, por mais que eu tivesse tudo que eu tinha feito, o inglês eu teria entrado no banco. Aí quando eu entrei, aí a Via Varejo, né, fez a compra, né, do Air Fox, e hoje o banco faz parte da Via Varejo, da Casas Bahia. E então, e aí hoje eu comecei lá com um time de 30 pessoas, hoje o time tem em torno de 140 pessoas. Então expandiu bastante, a gente trabalha modelo de modelagem, aditivo, squad, multidisciplinar. E aí, ano passado, eu acabei ganhando esse conhecimento aí da Hot Topics, que era os top 100 do mundo aí, dos líderes de engenharia. É legal que eu poder aparecer lá, tinha pessoas do Google, do Spotify, eu estava lá no meio. E é legal, tipo, você ver o retrocesso, né, toda a minha história, assim, então foi bem feliz, assim, né, do Hot Talk, minha mãe ligou, chorou, nossa, foi muito legal. Então, e aí uma coisa, assim, uma chave, assim, que eu vejo, de toda a minha carreira, assim, eu nunca deixei de estudar, sabe? Eu acho que essa é a chave, eu acho que eu passo para vocês, assim, que acho que isso aqui é tudo no começo. As pessoas que acham que vai entrar no mercado e parar e não estudar, ela morre. Ela morre no sentido assim, ela fica estagnada e não cresce. Então, e eu como eu falei para vocês, existe de tudo no mercado. Então, tem 100 pessoas aqui, 120. Por mais que eu esteja falando aqui, algumas pessoas não vão fazer. Eu estou falando, por exemplo, e vai morrer na praia. Então, isso acontece, tá, pessoal? No meio, porque é difícil também trabalhar, chegar cansado. Uma coisa que você deve voltar ali, chegar tomar uma cervejinha em casa, tal, pá. Eu vou para um happy hour. E você vai ver outras pessoas fazendo isso. E aí, o que vocês vão fazer? Igual quando eu tinha 15 anos. Você acha que quando você estudar e as pessoas me chamam para jogar bola, chamam para sair, ainda mais 15 anos, né? Sair para balada, fazer essas coisas. Muita gente faz isso. Eu sabia que estava com gap e sacrificar isso. Então, isso que vocês vão ter que ter na mente. O que vocês vão priorizar? Vocês, né? O social. Vai ter que uma hora você tem que fazer social sim, porque é bom, né, na equipe você fazer o social. Mas como equilibrar isso? Né? Como equilibrar, e acho que isso é a chave que vocês vão ter que achar esse equilíbrio para que nunca vocês fiquem estagnados. Então, quando vocês startarem a carreira ali trabalhando, a primeira coisa que eu falo, cara, estuda inglês. Cara, eu só faço inglês, tá de boa, sabe? Quando terminar o curso, você já vê que estão falando inglês. Então, aí procura uma outra coisa, procura uma tecnologia nova para aprender, algum que eu fiz, tipo, aprender mais sobre agilidade, sobre Kanban. Procurem alguma coisa para estudar, e não, aí quando vocês aprender alguma coisa, tentar aplicar isso no dia a dia de vocês. Porque se vocês estudarem por estudar e não aplicar isso na empresa onde vocês estão, vocês vão acabar esquecendo o que vocês leram. Acontece muito disso. Também eu passei por muitas pessoas que as pessoas liam e falaram, cara, você já leu esse livro? Aqui o cara já li. Eu olhava, você nunca fez tal coisa. Ah, aqui não funciona. Daí, tipo, aí você fica gastando energia, gastando tempo para ler alguma coisa, para estudar alguma coisa, para fazer um curso, e aí você não aplica na sua empresa e você também não ganha méritos por isso. Então, a dica que eu dou para vocês não precisa estudar assim, tipo, comer livros, mas assim, cara, por ano, leiam 2 livros, assim, sabe? É isso que eu tô. E aí, mas quando você lê esse livro, tenta aplicar isso no dia a dia. Então, isso vocês vão ver que vocês vão começar a ficar melhor que o outro ali e começar a ser diferente mesmo, tá? Daí começar a ter promoções e tal.
E eu acho que trabalhar com colaboração é muito bom. Então, você vai trabalhar com colaboração, mas você tem sempre um destaque, né, na equipe. Então, é isso, assim. Então, eu vejo que muitas pessoas, depois que inseridas no mercado, param de estudar, e aí é ruim. Então, continue estudando, mesmo começando. E, de novo, vou ser bem repetitivo, para que você estude inglês. E ainda mais agora na pandemia, trabalho remoto, está tendo uma... Assim, esse déficit de desenvolvedores não é do Brasil, é do mundo. Então, agora, os Estados Unidos, a Europa, estão tudo contratando um brasileiro, porque todo mundo viu que trabalhar remoto funciona. Então, tirar aquele preconceito. Então, está tendo muita oferta para brasileiro trabalhar na empresa americana. Mas a diferença é que você vai ganhar em dólar. Então, se você ganhar em dólar ficando aqui no Brasil, é muito dinheiro. Então, mas você tem que saber inglês. Então, o inglês vai abrir muitas, muitas portas. Então, quem hoje não consegue, não sabe, primeira coisa que você tiver com seu dinheirinho ali, investe nisso. Acho que era isso que eu ia falar. Não sei se passei Diego, muito tem tempo. muitas perguntas aqui para você, você não faz ideia. Eu vou tentar resumir um pouco aqui, porque realmente são, acho que tem umas 20 perguntas. A gente não vai conseguir, com certeza, fazer todas, mas eu vou tentar aqui ao máximo para gente resolver. Acho que tem um ponto super bacana aqui que você trouxe, que foi essa sua virada de chave, dessa sua fase ali ainda de criança, adolescente, uma fase um pouco mais complexa, e depois essa sua virada quando você entrou no objetivo e começou a estudar, entendeu o que estava para trás e começou a correr atrás disso. Aí veio algumas perguntas aqui, tanto da Nicole quanto do Gabriel, que foi quais são os seus métodos, quais foram os seus métodos de estudos, e qual foi a sua maior motivação para continuar estudando? Tá, assim, eu tinha um objetivo que eu sempre queria abrir uma empresa, por exemplo. Então, a coisa que me ajudou, a primeira coisa que eu fiz, até uma matéria na escola, na USP, né, que eu tinha feito, é um curso que me ajudou a pensar assim, qual que é o seu objetivo de vida? Então, acho que é legal vocês escreverem isso, mas não pensar é ruim, tem que escrever no papel. Porque quando você escreve, e aí sim, põe uns 5 minutos, porque também se ficar pensando muito, não sai também nada. Então, põe um objetivo de sua de vida e se imagina, escreve tipo como se fosse um diário daqui 10 anos. Então, imagina vocês com 30 anos, escrevam o seu dia, como vai ser esse dia de quando você tiver 30 anos. E ali você põe seus sonhos. Isso vai vai te direcionar a vocês o que fazer agora. E isso vai te motivar também. Aí faz de 10, depois de 5, depois no ano seguinte. E isso vai inspirar vocês e ajudar quando vocês começarem a sair do percurso, a lembrar o que você escreveu, porque quando você escreve é muito forte, tá? Meio que não sai mais da mente. Então, isso me ajudou, e eu sempre pensei em abrir uma empresa, eu acabei não abrindo ainda, né? Ainda penso nisso, mas eu também pensei assim, ou uma carga de diretoria, eu pensava nisso, né? E como ficar, como ser diretor, tá? Então, eu fui aprendendo isso na empresa, e eu fui me direcionando, estudando coisas para me tornar um diretor. Então, é isso que me inspirou e que me fez me manter na linha, né? Mas, assim. Mas, cara, para estudar, o livro, eu colocava umas vezes eu falava assim, eu vou ter que ler 5 páginas por dia, uma coisa assim. E se lendo 5 páginas por dia, é bem fácil de ler, não é muito difícil. E aí, quando você vê, passa 2 meses, você lê o livro inteiro. Então, estou falando, você lê tipo, zilhões de livros. E quando você lê pouco livro, e poucas páginas, né, você absorve melhor e você consegue aplicar isso no trampo. Então, eu acho que foi assim que eu fiz. Então, eu jogava videogame, eu gosto muito de jogar videogame. Jogava muito Dota, não sei se vocês conhecem Dota, né? E eu jogava Dota todo dia. Eu chegava no trabalho e jogava Dota. Mas o que eu fazia? Então, eu chegava, jantava, tomava um banho, lia 5 páginas, cara, era coisa de 15 minutos, 20 minutos, e aí depois eu jogava no Dota.
e ficava até de madrugada jogando. Então, e assim, isso não impactou minha vida, entendeu? De ler essas 5 páginas, na verdade, foi bom. Então, Diego, acho que tem um segredo que aqui às vezes a gente fica pensando numa meta tão grande, tão audaciosa, que aí você olha para aquilo e fala, é muito grande, eu nunca vou conseguir chegar. É mais fácil dividir essa meta em pequenas metinhas, né? 5 páginas por dia, 15 minutos, tenho certeza que todo mundo tem, por mais cansado que todo mundo esteja da rotina, 15 minutos é uma olhada no Instagram, né? Quer dizer, uma olhada no Instagram normalmente dura mais tempo do que 15 minutos. então, o Instagram é bom. O É Instagram não foi um bastante. bom exemplo. Sei lá, talvez uma mensagem com a família vai durar menos do que 15 minutos, mas assim, é uma coisa super rápida. Então, acho que essa sua recomendação, né, esse seu direcionamento sobre fazer sempre um pouquinho, é muito melhor do que você fazer um monte num dia só, porque provavelmente a gente não vai fazer um monte num dia só e aí a gente fica frustrado. Tem uma pergunta aqui, algumas perguntas você já acabou respondendo na sua fala sobre procrastinação. Acho que esse é o mal de algumas gerações, né? Normalmente, algumas pessoas, né? Foi a pergunta do Patrick, né? Muitos jovens têm esse costume de procrastinar, né? Como você acha que a gente tem que passar por cima da procrastinação? Ah, não sei. Eu não sei responder isso, mas eu não sei responder, assim, sinceramente. Não... Fazendo, né? Acho que uma forma de não procrastinar é fazer. Vai lá, faz, e aí É, já procrastinou, né? tem que ter, que tem que ter determinação, sabe? Mas é difícil, cada um tem que se encontrar, sabe? Acho que não existe receita de bolo. Por isso que eu falei algumas coisas assim, mas cada um aqui é diferente, tem uma história diferente, tem vícios diferentes. Meu vício é jogar, por exemplo, né? Então, é, é difícil dizer como. Cada um vai se encontrar, mas eu acho que vocês têm que ter força para encontrar, entendeu? Mas é isso, assim, não tem como responder faz isso, sabe? Mas É pensar sobre o tema, né? Diego, tem uma é, pergunta do Matheus aqui muito bacana, que aí já entrando um pouco mais em programação mesmo, né? A pergunta dele é: se é melhor ser um generalista e ter conhecimento em diversas linguagens de programação ou focar na especialização de uma determinada linguagem? Isso é uma boa não, pergunta. é uma boa. Hoje em dia tem muita gente que sabe um monte de coisa e acaba não sabendo nada no final das contas. Então, eu prefiro aprender uma tecnologia e profundo nela. Ainda mais agora no começo. Depois, deixa isso para quando você for sênior, especialista. Aí você vai para outros caminhos e aí depois é fácil. É igual tipo dança. Você vai aprender todas as danças no começo. Você aprende uma dança, você fica expert nessa dança e depois você aprende as outras mais fácil. Luta também é a mesma coisa. Eu comecei a fazer karatê agora com uns 25 anos, virei faixa preta e tal, mas agora se eu aprender outra luta, o tempo é menor do que você começar a aprender todas as lutas ao mesmo tempo. Então não tente aprender tudo, senão vocês vão se perder e vocês não vão ter uma performance boa na empresa, porque vocês não sabem. Porque o que vai acontecer, tá? Quando você programa, vai acontecer problemas de produção. É normal ter bug. E quando acontecer um bug, você tem que saber entender o porquê que teve. E às vezes é por causa da tecnologia que você está usando. Então, se você não sabe o que você está manipulando, você não vai encontrar o bug. E aí você vai precisar de uma ajuda externa. Isso é ruim. Então, é legal vocês aprenderem aquela tecnologia que vocês estão na mão. Perfeito. Diego, e aqui tem uma pergunta do Kleberson, que é o seguinte: que dicas você daria para quem quer focar em back-end? Quem quer focar no back-end, aprender até assim, uma coisa que o back-end mexe muito, você tem que aprender muito coisa de comunicação entre componentes. Então, hoje em dia a gente usa o REST. Então, ver como que um componente comunica com o outro, sobre filas, que aí no inglês é queue. Aí você vai ter o Kafka, tem o RabbitMQ e tem outras tecnologias. E banco de dados. Você tem que aprender dentro do banco de dados. Tem os bancos mais antigos, tipo Oracle, SQL Server, PostgreSQL, e os novos, como DynamoDB e Datomic, tem um monte de tecnologias novas hoje. Mas
vocês têm que aprender a fazer um select do banco de dados, vocês têm que manipular o banco de dados, porque também, quando você mexe no front, você pode abstrair tudo isso, mas o back você tem que aprender essas coisas. Então, aí eu acho que eu gosto bastante do Alura, tá? O Alura é uma plataforma hoje que passa vários cursos de tecnologia. Ele não é tão caro, acho que, se eu não me engano, acho que é uns R$ 100 por mês. E vocês conseguem aprender várias coisas lá dentro. Então, uma dica que eu dou hoje, porque hoje tá barato, vamos dizer assim, aprender tecnologia. Porque antigamente não existia isso. Os cursos eram caríssimos, assim, 5 mil por mês, as coisas. A empresa tinha que pagar. Agora o Alura, R$ 100, acho que dá, bem acessível. E ali ali vai ter o banco de dados, vocês vão conseguir aprender bastante coisa. Então, essa é a dica que eu dou para back-end. Diego, a gente tem muitas perguntas ainda, mas a gente já estourou o tempo aqui muito, né? O Wesley já está me olhando com aquele rostinho para os anos que a gente não conseguiu tirar dúvidas. Acho que tentei buscar aqui mais ou menos um resumo de todas as perguntas para a gente compor. Diego, queria super te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua história, né? Todos os nossos jovens aqui estão fazendo o primeiro curso de programação, né? Daqui 2 meses eles entram no mercado de trabalho. Então, são muitas dúvidas que surgem, é muito importante ver alguém que passou por isso, e principalmente essa sua história, que não era uma história tão certa, né? Você estava indo para um caminho, você decidiu mudar o caminho e criou uma história de muito sucesso. Então, acho que isso inspira muitos jovens a seguirem no caminho. Se você puder ficar com a gente, aí a gente ainda vai até 11h30, senão já queria super te agradecer. Se você pudesse deixar já uma diquinha aqui para os jovens, acho que vai ser bem bacana. Uma coisa que, se vocês quiserem adicionar no LinkedIn e tirar as dúvidas ali no LinkedIn, pode ser também. Eu posso responder quando eu tiver um tempinho aqui, eu respondo. Então, para quem não vou conseguir responder hoje aqui, pode passar as perguntas lá no LinkedIn que eu respondo.